Ai, ai, ai. Vamos lá, craquete. 3.867 com batom agora. Essa. Calma aí, menos cabelo arrepiado. Joana nos abençoe. Ó, que assim seja. Eu ia falar com certeza, mas aí eu mudei no meio do caminho porque é muita presunção. Vai estudar não, você vê só. Minha sombra perturbadora diz assim, menos Batista, menos. Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos para esse nosso novo episódio de Aprendizes de Joana. Hoje é o nosso 12º episódio, 12º dia de gravação, onde a gente continua aqui com o livro Psicologia da Gratidão, psicografia de Valdo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E estamos aqui, eu e Daniel, como aprendizes de Joana, com essa proposta de praticar a gratidão, estudar um pouco mais sobre tudo isso e o efeito em nossas vidas. Não é isso, Dani? É, Ju, e como é estudar, né? E não estuda para você ver. Olha, cada dia que a gente lê um pouquinho mais, assim, 4 páginas se tornam 2 dias de estudo, várias pesquisas. Dicionário, então, já virou meu amigo agora, nesses dias. Muito bem. E a gente vai falar hoje da gratidão na convivência social. Para quem tem o livro físico aí, são as páginas 67, 68, 69, 70 e 71. A gente está no capítulo 3 dos compromissos da gratidão. É isso, Ju. E essa gratidão na convivência social é muito legal porque ela veio estruturando, né? Joana de Ângeles veio estruturando assim para nos colocar, nos situar um pouquinho, né? Por mais até que às vezes, mas eu já conheço a história, mas eu acho que assim, quando ela contextualiza, quando ela nos coloca, né, nessa estrutura como éramos formados, né? E o que ainda hoje a gente espelha dessa época, eu acho que dá uma situada muito boa no estudo, né? Quando ela traz assim, logo no início, né? Que esse processo, né, da nossa estrutura antropológica, da evolução, lentamente retirou o ser humano do individualismo egóico, né, para a parceria sexual por impulso do instinto, a fim de que depois, em razão dos pródromos da afetividade biológica, se usar pródromos no significado da medicina, seria um pré-parto, né? Então, trocando pródromos para a tradução em razão isso, no preâmbulo, no pré-parto da afetividade biológica, tivessem origem o sentimento do grupo familiar envolvendo a prole. Então, olha que bonito, né? Por que nós começamos? Como nós começamos? Nós começamos pelos nossos impulsos de carne, de sexualidade, de achar as parcerias, e proveniente desse início da nossa afetividade, surgiram a nossa microsociedade, surgiu a nossa microsociedade, né? A pequena família. E aí se derivou o começo da nossa vida em sociedade, né? Perfeito. E só relembrando, então, essa cadência, né? Na semana passada, no último episódio, a gente falou da gratidão na família, da importância da família, e agora a Joana de Ângeles, quando ela começa a falar da convivência social, ela relembra essa trajetória. Que no início éramos puramente instinto, nós começamos a desenvolver os sentimentos, que a família
é esse primeiro núcleo que nos acolhe, que nos ajuda nesse desenvolvimento, e de que tudo isso que nós cultivamos nessa pequena micro-sociedade que é o nosso lar, que é a nossa família, a gente vai manifestar depois isso, constituindo nesse nosso instinto gregário, né, de grupo, de estar junto, a sociedade. Só que, no entanto, você falou aí dessa coisa da beligerância, né, que é do estado de guerra, desse estado de luta, a gente ainda permanece muito forte, não é, na sociedade ao longo dos tempos, muito com essa coisa da guerra, né, das lutas, das batalhas, e isso é ainda a predominância da nossa natureza animal sobre a nossa natureza espiritual. E aí já vem uma dica, né? Só que a gente vai falar só no final da importância da gratidão para isso. Ju, quando eu fui assim estudando o texto, vários momentos assim que Joana de Ângeles coloca, por exemplo, eu até anotei assim, permanece em luta, né, como você falou, entre a natureza animal e a espiritual, como a gente ainda se comporta na nossa sociedade, né? Como a gente se coloca para a nossa sociedade, tanto em casa, na nossa micro, como na nossa sociedade coletiva, aonde, né, ela predomina, né? E quais são os comportamentos que nos tiram dessa nossa natureza espiritual, nos colocam no animal? Quais os comportamentos que nos colocam na natureza espiritual e nos tiram da natureza animal, né? Que são comportamentos externos a nós. Hoje nós estamos falando do externo, né? O coletivo social. Então, é o que de fora impacta em nós, né? E num próximo parágrafo da página 67, ela já começa a trazer a ligação com as nossas sombras, né? Ela volta a falar muito fortemente nesse capítulo sobre as nossas sombras, né? E aí ela fala assim: o self em desenvolvimento foi superando a sombra coletiva, enquanto a individual começou a cristalizar-se, gerando a dualidade de comportamento, o eu opositor ao outro eu. E aí complicou de vez, né? Porque se a gente começar a pensar assim, o outro eu. Um exemplo, Ju, para descomplicar um pouco essa dualidade de comportamento, é exatamente o que a gente estava falando antes, né? O que nos tira do sério hoje? Né? Eu estou em casa, de repente, tranquilo, aí um vizinho faz algum barulho que me tira da minha concentração. E aí eu tenho dois caminhos: eu posso ignorar, eu posso seguir a minha vida, ou eu posso arrumar problema. Ou um terceiro, sair de casa, mas agora está meio complicado para esse terceiro. Nós estamos no trânsito, recebemos uma fechada. Qual é o gatilho que faz com que a gente volte ao mundo animal, à nossa natureza animal, né? Que não nos deixa numa linha mais espiritual? Sim. E eu acho muito importante, Dani, a gente, na verdade, é uma proposta de Joana de Ângeles, né? Sempre voltar a falar justamente da questão da sombra. Por quê? Porque são essas coisas que a gente vai evoluindo, crescendo intelectualmente, dominando tecnologias, uma série de coisas, não olhando para dentro de nós, achando que aqui esse lado, não, isso não sou eu, esta coisa ruim e feia não sou eu, a gente não encara as nossas sombras, só que na verdade está aqui, porque ela nos constitui, não é? E que interessante, quando ela vai retornando a esse tema, dentro desse capítulo, ela fala que no final da 68, que olha, teimosamente, a sombra mantém, né? Nos mantém no egoísmo e encarcera
nas paixões grosseiras, justamente enquanto o self, né, se lhe opõe, dando lugar a uma batalha perturbadora que se transforma em conflito. Ou seja, até quando, ou por quê, que dificuldade é essa que a gente tem de negar que nós temos, sim, muitos defeitos, entre aspas, não é isso? Sim. Mas a resposta está aqui, né? Egoísmo, orgulho. E quanto isso também pode incomodar outra pessoa. Eu até trouxe aqui alguns textos complementares, por exemplo, onde Durkheim, que é um filósofo, né, ele traz assim, para ele não nega que a sociedade é formada por indivíduos e que cada um possui a sua própria consciência, mas postula que a consciência coletiva é capaz de coagir as consciências individuais, levando as pessoas a agirem de acordo com o que quer a sociedade. Então, eu achei... Por que eu trouxe essa fala? Porque eu achei tão importante a gente estar atentos ao que o coletivo nos coloca, ao que o coletivo nos faz caminhar. Ah, todo mundo deixa a torneira aberta e lava a louça? Ah, isso é um costume. Mas e qual é a preservação desse bem que nós estamos habitando, né? Que é o nosso planeta? Como eu estou ajudando na contribuição coletiva, né? A gente falou em alguns momentos aqui no pré-estudo, né? O quanto somos gratos ao planeta que habitamos, né? O quanto isso nos faz valorizar isso. E aí eu trago aqui também ainda uma síntese, né, sobre ego e arquétipos, né, sobre a ótica de Jung, já que Joana de Ângeles traz bastante Jung nos nossos textos. Ele fala aqui um pouco sobre a tomada da consciência, né? Quando nós, né, tomamos a nossa consciência, a dor, o sofrimento, a morte, efetivamente, elas existem antes até mesmo do nascimento da nossa consciência, ou seja, tudo está aí, só que nós não tomamos consciência disso. Mas não há consciência para experimentá-los e eles não existem psicologicamente. A angústia é anulada se a consciência não estiver presente para percebê-la. E aí, o que eu quero dizer com isso? Existe essa nostalgia que a gente vive com as coisas no inconsciente, ou seja, a gente não traz a nossa tela, a gente não quer enfrentá-las, a gente vai guardando, a gente vai guardando, a gente vai colocando lá nas nossas sombras, a gente vai... E daqui a pouco vira um leão, assim, né? Toma uma atitude que a pessoa até toma um susto, né? O indivíduo toma um susto. O que eu fiz? Quem era essa pessoa que eu não conhecia? Mas o quanto não foi alimentando isso também dentro do nosso inconsciente, trazendo as nossas mazelas, as nossas perturbações, a nossa natureza animal, o quanto a gente foi sufocando lá dentro da gente isso, né? Então, Jung, quando trata da consciência, a gente tem que se preparar, porque ela não é fácil. Ela é uma consciência onde a gente vai enfrentar a realidade. E a realidade, ela tem as suas particularidades, né? Tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, né? Sim. E sobre essa coisa da consciência, então, porque quando a gente está consciente, não tem como a gente não se responsabilizar, não é, Dani? Por aquilo que nós fazemos, pelas nossas escolhas. Nós estamos aqui, né? E aí, Joana vai fazer um convite, ela vai relembrar, acho que isso que você está falando tem tudo a ver com um parágrafo aqui no final da 69, que ela diz que somente por meio de hábito pessoal, será possível superar as conjunturas negativas propiciadas pela sombra. Que aí ela fala, sem entrar em uma luta sangrenta, assimilando, sangrenta já é minha tradução, né? Porque aqui está reída, assimilando as suas lições
e diluindo aquelas que são perturbadoras, para dar lugar ao quê? Ao bem-estar e à resistência para as atividades de autoiluminação e de convivência social, nem sempre equilibrada. Então, achei muito interessante isso, né? Complementando o que você diz, uma outra perspectiva de que nós precisamos, conscientes, assumir as nossas responsabilidades e efetivamente, dia a dia, estar na busca da melhoria, melhorando os nossos atos, entendendo que o que é do outro, ou que a sociedade, de forma geral, vem reproduzindo, se isso não é a minha escolha, se eu não quero ter, né, continuar reproduzindo, eu posso fazer escolhas diferentes. Eu posso conscientemente assumir de coisas diferentes. Eu me pergunto muitas vezes assim, o quanto que a gente não vive em negação, né? O quanto a gente não vive negando as coisas. E aí, o inconsciente ele é fantástico, porque quando a gente não quer enxergar, a gente passa por cima, a gente não dá atenção, né? N estudos falam aí, né? Nosso cérebro é muito inteligente, ele vê tudo, mas a gente não enxerga tudo, né? Ele vai registrando várias situações no nosso dia a dia e vai guardando. Então, o quanto a gente não vive em negação, o quanto a gente só está olhando para o que a gente quer olhar, né? Essa questão do coletivo social e do individual, né? De quanto nós, seres individuais, contribuímos para o coletivo social. Qual é a minha participação nessa sociedade? O que eu levo para essa sociedade, né? Então, a gente precisa pensar mesmo nesse contexto total de contribuição nossa dentro de uma sociedade. Eu lembro que eu assisti um documentário esses tempos aí, quase que a gente faz uma coisa que a gente mais faz nessa quarentena, né? Assistir um documentário. E, cara, nesse documentário falou muito sobre as tribos, como era habitado a nossa América aqui, né? E aí estavam falando de, sei lá, 2.000, 5.000, 8.000 tribos diferentes e que todos viviam em harmonia. E aí nós estamos falando de 3, 4 mil anos atrás. Então, a nossa América já era habitada por seres que tinham as suas diferenças sociais e por isso optavam por viver em regiões diferentes, mas não havia guerra. Havia a convivência separada, porque entendiam que as suas necessidades eram diferentes das dos outros, e me pareceu, né, isso é uma análise minha, que havia muito respeito nesse sentido, porque se há uma convivência com os diferentes, e eu respeito isso, então existe o respeito, né? Existe essa questão de eu entender as necessidades do outro e eu posso não concordar com isso também. Então, a gente precisa tomar essa consciência, né? E a gente só toma consciência de dizer que não gosta ou não quer uma coisa, trazendo a nossa tela, trazendo ao nosso convívio. Porque senão a gente vai dizer assim, você gosta de brócolis? Não, não gosto. Mas experimentou? Não, também não. Então, né, a gente não é um pouco acostumado a fazer desse tipo assim na nossa existência? Só que isso não fica de graça, não é, Dani? Porque uma das coisas que Joana de Anjos vai falar nesse capítulo, nessa parte, não é? É a questão do corpo emocional. Que nós trazemos enfermidades que resulta do quê? Decorrência dessa sombra que a gente está negando. Isso que você está falando agora, que a gente nega. Negar está trazendo adoecimento e muitos de nós, nem às vezes adoecendo, está conseguindo perceber isso, né? E Joana ainda vai falar que no final da 69, Dani, que tem a ver com essa variedade, né? Diversidade, na verdade, que você lembrou desse episódio, não, como é que é? Documentário que você viu, né? A questão dos interesses
diferentes, não é, dos grupos humanos, que são variados, gerando atritos, desgastes na área da emotividade, e que exige de nós, olha o convite, não é? Autocontrole, disciplina da vontade e espírito de paz, a fim de não entorpecer os valores éticos, os significados morais e objetivos da existência, deixando-se arrastar pelo aluvião de conflitos. Voltando de novo à questão da individual e coletividade, e que a gente está cristalizando, né, as sombras individuais. Estava aqui dentro do meu livro e caiu, ó, me lembrando. Quando a gente fica olhando para cá e não percebe que nós temos e trazemos uma história que está aqui, ó, o que acontece? A gente entra, acha que é o super-herói e entra para o embate. Nós precisamos cultivar essa perspectiva do sentido da vida de forma mais ampla, de forma a nos enxergar melhor, né? O Ju, esses dias eu estava vendo uma matéria e nela trouxe uma colocação assim que me tirou um pouco do eixo, assim, porque eu não tava pensando dessa forma, eu acho, oprimindo esse pensamento. Mas aí a pessoa falou assim, que eu sempre pensei em reencarnações, né, como várias vidas, várias vidas. Eu tive várias vidas. Aí ela usou o termo seguinte, uma única vida. E aí eu disse assim, o quanto eu penso no material, porque se eu pensar em várias vidas, eu penso em várias reencarnações de corpo matéria. Mas eu, de fato, só tenho uma vida. Ela é minha vida espiritual, não é minha vida material. Eu disse assim, gente do céu, caiu, sabe aqueles negócios de bingo, assim, caiu um monte de fichinha? Muito Eu boa. disse, cara, é porque a gente não individualiza muitas vezes demais, né? Essa coisa da matéria, né? Individualiza no sentido de matéria. E eu confesso, aprendiz total. Cada momento eu vejo quão longe eu estou da leveza de um espírito leve, né? Da minha natureza espiritual leve, e quanto perto eu estou da minha natureza animal ainda. E eu acho engraçado porque eu sempre, se você conversar comigo, não, porque eu sempre estive bem, não, eu atuo, faço, não faço nada, Ju, eu estou longe, é aprendiz total, entende? Mas o quanto cada passo desses itens que compõem a nossa existência, seja a família, seja o coletivo social, né, que a gente vem passando, entender o que é gratidão, o quanto isso contribui agora. Eu chego ali na cozinha, eu vou jogar um plástico, eu penso, não, eu tenho que separar, eu tenho que colocar numa outra sacola, eu tenho que deixar o orgânico para cá, porque a minha responsabilidade com o planeta, mesmo que nem todos ainda façam, mas a minha responsabilidade é a minha responsabilidade. Então, é um emaranhado de pensamentos que às vezes até confunde, né? Que nem eu contando história, né? Bom, e sobre isso, Dani, você está dando as deixas, eu vou lembrando aqui das coisas que tem no capítulo e vou falando, tá? Porque essa responsabilidade, até o exemplo que você trouxe aí do plástico, a gente se preocupa, está tão agarrado aqui no material e as técnicas, evitar os danos planetários, a extinção de animais, a emissão de gases, né, que contribuem para o aquecimento global. Tudo isso o Joana vai trazer de exemplo do que nós temos feito, né, de como temos sido, de alguma forma, ingratos, e ela fala no sentido de nós cuidarmos do nosso planeta, mas também
no finalzinho desse parágrafo, que está na página 70, ela vai nos relembrar que, além de tudo isso que nós temos feito, existe também, merece reflexão, ela diz, a tenebrosa condição mental das criaturas humanas que se demoram nos descalabros morais e na crueldade. Ou seja, a gente também, às vezes, por não ter essa perspectiva, Dani, espiritual, a gente se acha muito mais, se vê muito mais ainda o ser matéria, o animal, e também não percebe que, além do lixo físico, que nós, né, destruímos o planeta, nós também acumulamos o lixo que mental. Como é que tá a atmosfera? É aquela história, né? Vamos lançar o foguete que ele nunca mais volta, né? Ou se voltar, cai no mar. Será? Quantos exemplos a gente tem de que não é assim que acontece, né? E aí começa toda aquela grande preocupação, assim, nossa, vai cair no meu país, vai cair na minha região, vai cair na minha... Mas espera aí, a gente não participou disso, a gente não tem essa ambição tecnológica, a gente não tem essa ambição de saber, do saber, né? De saber mais, de ser curioso, né? De lançar esse lixo, seja físico ou seja até físico, que é o pensamento, né? Matéria, são ondas que a gente emite e que a gente também perde um tempo ou odiando, ou julgando, ou comentando de forma mais incisiva de outras pessoas. Isso é um lixo que a gente joga para o espaço, né? E que, infelizmente, vai voltar e vai cair aonde? Muitas vezes em quem o arremessou. Então, a gente precisa ter a consciência dessa higienização, desse cuidado com o nosso planeta, mas também com o nosso planeta, né, interno, com a nossa individuação, com a nossa contribuição para com uma sociedade, né? Não é só de boas ações que uma sociedade vive. Vive de pessoas equilibradas, com bons pensamentos, com uma saúde mental contributiva, que possa, de alguma forma, agregar e não segregar. E nisso, Joana, então, vamos começar a falar um pouquinho mais especificamente de como a gratidão ela pode nos auxiliar, Dani. Quando Joana nos diz que diante, então, do quadro de sombra individual e coletiva que domina a sociedade moderna, a gratidão ela assume um papel relevante, porque iniciando na emoção superior, no reduto doméstico, no próprio indivíduo e por si mesmo, amplia-se na direção dos grupos sociais, considerando sempre tudo quanto a vida tem proporcionado gratuitamente, sem nada pedir de volta, exceto que se mantenha o equilíbrio necessário para o prosseguimento do processo de evolução. Então, novamente, ela relembra aí a importância da família, quando fala da emoção superior no reduto doméstico, no próprio indivíduo e por si mesmo, e aí conseguindo, então, ampliar na direção dos grupos sociais. Então, a gente às vezes também se exime da responsabilidade, achando que, olha, o mundo regenera, né? Os outros melhoram, o outro se torna, faz isso e então eu evoluo. A lógica é contrária, né? Eu evoluo, eu olho para as minhas sombras, eu cuido desse meu todo, da minha vida, não é isso, Dani, que você ensinou hoje? A minha única vida, em vários momentos, né, de carne. Gente, eu tô passado, eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas é muito legal.
Então, Ju, a Joana, ela traz aqui, ó, a gratidão social é a resposta do coração feliz pelas excelentes oportunidades de que frui durante toda a existência terrena. É um convite que Joana sempre nos faz, né, de ter essa visão positiva das coisas, de a gente conseguir extrair, mesmo que seja algo que não seja tão bom, que nós não consideramos tão bom, e que nós recebemos em nossa vida, mas que a gente consiga olhar de uma forma positiva, né? Exemplo da limonada. Muitas vezes você toma uma limonada amarga, mas se você botar açúcar, ela fica melhor, né? E aí a gente consegue tomar. Mas não deixa de ser uma limonada na sua essência amarga. E aí a gente precisa ir trabalhando na nossa existência para deixando as coisas mais confortáveis, né? E aí a gente vai conseguir olhar com esse olhar de gratidão, né? Com essa coisa de ser grato, de ter um coração leve, de ter um coração feliz para essa existência, né? A conduta da gratidão, Dani, o hábito, a prática, né? Ela atenua as competições malsãs entre os indivíduos e os grupos, as intrigas e as malquerências, os ódios e os ressentimentos morbosos, né? Doentios. Se a gente continuar aqui, ó, reflexionando-se em torno do grupo social no qual se moureja, a gratidão enriquece o self, que absorve a sombra sem a antagonizar, e a plenitude se instala no ser humano. Isso é poesia, gente. O que fica muito forte para mim, Dani, então, é que a gente tem uma receita nas mãos. A gente sabe o que precisa fazer, né? Só que a gente precisa fazer não como uma receita onde eu pego os ingredientes ali de fora, mas uma receita onde eu preciso encarar os ingredientes que eu tenho. Um desafio de cozinhar, não é? De transformar e colocando, seja no fogo, seja no frio, seja em várias circunstâncias, que a gente sabe que quando o ovo, por exemplo, quando vai ser aquecido, ele fica duro. Tem uma história dessa que o café, por exemplo, quando ele aquece, ele, né, fica ali líquido, tem diferentes ingredientes, eles reagem de diferentes formas, a calor e a frio. E eu preciso entender de que forma eu estou reagindo a diferentes coisas. Então, novamente, voltando lá na aula, entre aspas, né, no nosso estudo, que a gente falou muito de sombra, e que a gente fez aquela atividade. Aquilo que me irrita no outro, eu preciso olhar aonde, em que momento, se é inveja, se é ciúme, se é sei lá o quê, mas o porquê de trazer aquela irritação também em mim, do que é que eu tenho lá naquilo. Você conhece o dia do milagre? Você falou em comida e eu lembrei do dia do milagre aqui em casa. É aquele dia que todo mundo chega em casa e diz assim: Nossa, não tem nada hoje para fazer. Ah, não tem, é? Vamos embora, vamos para a geladeira. Aí tem lá abobrinha, brócolis, não sei o que, não sei o que. Tudo que, assim, aquela coisa que não tem muita demanda. Tudo isso colocado numa panela vira uma sopa excelente. E todo mundo come fantasticamente. Então, é a xepa do dia. Muitas vezes a gente tem que ir lá dentro da gente e ver quais são os ingredientes que temos para hoje. São esses. Vamos fazer a nossa sopa diária de gratidão, vamos colocar as letrinhas ali dentro e vamos olhar com positividade para a nossa vida. Perfeito, Dani. Nos nossos bastidores, eu comentei com você, né, compartilhar com todo mundo. Eu acho que eu nunca risquei um capítulo tanto igual a esse. E eu fiquei surpresa, porque eu falei assim, gente, mas está arriscado demais. Eu usei até cor diferente para marcar as coisas diferentes. Esse negócio de gratidão na convivência social, eu preciso olhar para isso, né?
Ainda bem que é você que está falando isso, não sou eu. A louca da sociedade. Solta a Juliana para ver o que. Bom, como sempre, quando a gente já começa a rir demais, significa que a gente precisa se despedir. Ótima deixa. Compartilhar sombra. Vamos deixar isso para o nosso exercício de quinta-feira às 19 horas. E aí a gente tem os amigos solidários para participar junto com a gente. Exatamente. Então tá, Ju, ó, grande beijo, beijo em todos, saúde, paz, tranquilidade. Deixe nos comentários aqui, nos ajude a desenvolver ainda mais esse estudo, caminhando para o nossa sombra coletiva mais leve. Obrigada, gente. A gente se vê no episódio ao vivo, às 19.